Salve, rapaziada, boa noite. Boa noite, como é que vocês estão? Tudo em ordem por aí? Vamos pra cima. Live porrada hoje. Esperando a minha querida amiga Rafaela aqui pra gente compor a mesa e trabalhar a questão. Já chamei a Rafa aqui pra mesa. Já iniciamos. Olá, Rafa, eu não tô te vendo. não tá me vendo? Deixa eu ver aqui outro celular rapidinho. Eu não tô te vendo na tela, não apareceu pra mim. Que estranho. Alguém tá me vendo aí? Por favor, podem responder. Vocês estão vendo a Rafa? Vou sair e entrar de novo então. Tá. Manda o convite. Pode pedir pra participar, Rafa. O pessoal tava te vendo. O pessoal tava vendo nós dois, Rafa. Me manda o convite novamente aí que eu te aceito. Vamos ver se vai agora. Aí, É estranho, porque eu não tô te vendo, Rafa. Muito esquisito. No meu outro celular eu tento atualizar aqui o Instagram, não aparece que eu estou em live. Instagram é uma porcaria, todo bugada. Fico desesperado com isso. tu tem como é que tu não vai me ver? Tu consegue me acompanhar aí de outro celular? Não, engraçado, eu tô aqui com o outro celular na mão e eu tento, boto eu não tô em live aqui nesse outro celular. Muito, Oi, ó, o pessoal muito dando bugado o oi aí. Instagram. Mas parece que eles estão vendo. Parece que eles estão vendo nós dois, ô Rafa. Você tá me vendo ou tá só se vendo? Não, eu tô te vendo. Meu Deus, cara, que doideira. Ó, coloquei ali, ó, mudar ou ficar só, tá vendo nos comentários ali? Se tu conseguir clicar em cima dele e fixar ali o comentário, aí já fica o tema da live. Deixa eu ver aqui, pera. Só pelo Oi? computador ou só pelo celular? Tá Pelo pelo celular computador ou mesmo. pelo celular? Eu consegui fixar o seu comentário, mas eu não tô te vendo. Nunca vi isso na minha vida. Eu só, eu só, eu só, con- E eu tô eu só te vendo, consigo tá me ver. bem bonito. Fixou o comentário, Rafa? Fixou. Ah, vamos fazer assim mesmo, Rafa. Eu aqui no meu outro celular também, eu abro aqui, não aparece que eu estou em live. Instabug, né? Vamos fazer do jeito que dá. Vambora. Gente, já que vocês estão vendo, Cara, vocês estão conseguindo enxergar tanto a mim quanto a Rafa, vamos para cima, né? Eu trouxe aqui a Rafa Filter, né? Rafaela Filter, para a gente trabalhar um tema que é muito importante nessa modernidade, tendo em vista o estilo de vida que nós estamos levando, tendo em vista a modernidade, a internet e coisa que o valha. E o tema hoje é mudar ou viver só. É o drama das relações, é o drama da Red Pill, é o drama de muitos homens que, tendo em vista essa conjuntura de vida, resolveu optar por ficar só, não quer saber de relacionamento. Qual que é o caminho? Então eu e Rafa, nós vamos trazer, né, os pontos dentro desse tema para a gente poder chegar aqui num denominador comum
e ver se realmente faz sentido, né? A questão do relacionamento é mudar, né? Para poder se relacionar ou viver só, né? Pautado em princípios, pautado em tradicionalismo, pautado em coisas que são perenes, vamos colocar assim, né? O título é Mudar ou Viver Só? Relacionamentos modernos rumo ao abismo. É exatamente essa questão que nós vamos trabalhar aqui. Rafaela, fique à vontade para se apresentar, para falar um pouco de você e você já pode puxar aí os temas para a gente poder. Os temas, né? Os ingredientes ali, cada pontinho para a gente poder trabalhar aqui. Fica à vontade. Tá, então vamos lá. Eu e o Guilherme, a gente tem conversado bastante aí nos bastidores. Eu tenho o meu perfil também aí iniciando, cresceu bastante já esse ano, que é um perfil de relacionamentos pautado aí nas questões jurídicas, né? E também envolvendo a questão da psicanálise, que eu me debrucei sobre ela para entender, dar um atendimento mais humanizado também nas questões jurídicas que envolvem as famílias que eu atendo, né? Pesquiso muito o comportamento humano, não estou aí nesse mercado de solteiros, já tenho uns 10 anos, porque eu sou casada. Então eu vejo que as coisas andaram mudando bastante, as pessoas estão com grande dificuldade para se relacionar. Eu atribuo um pouco disso à era aí das redes sociais, né? Aí pós Facebook, pós Instagram. Então a gente vai falar um pouquinho aqui, assim, como é que a gente chegou até aqui, basicamente, né? Entrando aí nas questões da natureza do homem, o homem como gênero homem mesmo, né? A natureza do homem, que tem toda aquela questão de sobrevivência envolvida. Nós somos uma espécie em evolução, né? Animais em evolução, e somos dotados dessa racionalidade que nos distingue dos outros animais, né? Então, qual é a nossa capacidade de adaptação frente a isso? Né? A nossa racionalidade nos permite a isso, a sermos indivíduos que têm essa capacidade de se adaptar ao meio, né? Inclusive, ao longo aí da história, o ser humano passou por muitos tipos, né? De, é, de, de, de estilos enfim, de tempo, se adaptou a várias formas de sobrevivência, né? Então a gente vai falar um pouco disso. A sociedade monogâmica hoje, como a gente conhece, ela nem sempre foi assim. Nós viemos de uma história, se a gente olhar até para a Bíblia, de poligamia, né? E, na verdade, essa monogamia é uma questão de organização social, para que a gente pudesse trabalhar aí a questão das famílias, do patrimônio, né? A organização política, então, onde é que entra as leis nisso tudo? Porque a gente tem visto muitas leis em prol das mulheres e os homens estão assustados com isso, porque tudo recai sobre eles, né? E tudo parece ser uma reparação histórica, né? Essa coisa de tratar a mulher como um bebezão, como uma adolescente, né? Mulheres aí, mães de filho, adultas e que estão sendo tratadas por essas leis, ao meu ver, apesar de eu ser mulher, como incapazes, né? E eu acho isso muito, muito revoltante, né? Então a partir de tudo isso, a gente pensa assim, para se relacionar, será que o homem ele vai ter que mudar mesmo? Ou é melhor ele ficar só, né? Então, essa é a nossa pauta de hoje, né? E aí dentro disso tem alguns subtítulos ali que a gente anunciou na live, mas a gente vai abordando tudo, Sim, né, sim, Gui? exatamente. Né? E por que esse tema? Porque eu e a Rafa, de certa forma, nós trabalhamos essa temática, né? Muito profundamente, que é a questão do que a galera conhece como Red Pill. O que é Red Pill? A Red Pill, o que deve ser a Red Pill, na verdade? O que eu entendo por Red Pill é talvez até um pouco diferente do que a rapaziada entende. Red Pill é você olhar para dentro, tá? É você ter a consciência de que as coisas que estão fora de você, elas não condizem com a realidade da qual você experimenta dentro. Principal Red Pill é essa na vida. Porque a galera hoje em dia bate muito na tecla da Red Pill nos relacionamentos. Porque é o que engaja, porque é o que dá bafafá, porque é o que dá polêmica. Mas a verdadeira soberana Red Pill é você se desidentificar com o meio da qual você vive, parar de se influenciar e se preocupar com as coisas externas a você, e então você olhar para dentro. Ao meu ver, essa é
a mãe Red Pill, essa é a máxima Red Pill. Mas trabalhando essa questão da Red Pill principalmente nos relacionamentos, que é dentre as pautas da Red Pill, aquilo que mais engaja, aquilo que mais faz sentido e aquilo que vocês mais gostam. Porque, de certa forma, eu nem contrario vocês, porque as relações humanas, os relacionamentos afetivos, os relacionamentos eróticos, vamos colocar assim, de certa forma é o que permeia a nossa vida, o nosso cotidiano e a nossa vida em sociedade como um todo, né? Tudo, de certa forma, gira em torno de relacionamento e sexo, né? A sociedade, ela se constrói, ela se transforma, ela se melhora através dessa energia sexual, né? As pessoas se melhorando, se aprimorando para então ter, coabitar, se relacionar, casar, enfim, é a força motriz da sociedade, é o sexo. E é exatamente isso que nós vamos abordar hoje. Se o homem, principalmente, ele irá se adaptar a esse mundo moderno, ele irá se adaptar, se sujeitar, se subjugar, retirando muito da sua masculinidade de jogo para então fazer valer o relacionamento, fazer valer ali uma relação ainda neste tempo presente. Ou se a interpretação é de fato que os relacionamentos, como nós vimos em tempos passados, eles se derreteram com essa realidade de internet. Se a internet fez derreter os relacionamentos como sempre foram e que se não vale a pena mudar, se transformar, se adaptar para então estar num relacionamento. Todo esse bate-papo hoje vai girar em torno disso, não é, Rafa? Isso, então assim, por que a gente partiu desse pressuposto, né, Viking? Porque quando você fala aí de Red Pill, a gente pensa também logo, e o rapaziada que tá aqui tá acostumado a ver esse tipo de conteúdo, né? Que a Red Pill, inclusive, estão buscando uma criminalização, vamos dizer assim, das pautas, dos assuntos tratados. Porque entendem que seria uma espécie de discurso de ódio, né, em torno do sexo feminino. E eu vejo como um despertar, um acordar para, na verdade, uma repreensão muito forte que os homens estavam sofrendo do feminismo. Então, meio que um revanchismo, assim, algo que nasceu em torno de uma pauta feminista muito forte que prega aí a questão de, como eu falei antes, de uma reparação histórica, de que as mulheres teriam sofrido muito, teriam sido muito subjugadas e que hoje elas estão buscando igualdade, direitos, né? E aí eu acho que falta muito deveres também, mas estão buscando direitos iguais, né? Então surge muita coisa em torno disso, porque direitos iguais, mas a mulher não está capacitada e nem disposta a fazer tudo que o homem faz, né? Então, tem muitas coisas em torno disso, mas aonde que a gente vai focar? A gente vai focar de onde isso tudo nasce. Eu vejo que a história não foi boa para ninguém. Homens eram perseguidos e homens tomaram com suas famílias, né? E eles tomaram, então, pela questão da força, da fortaleza, da capacidade de proteger, eles tomaram a frente, então, desse papel de proteger, né? De proteger a sua mulher na época. Então, assim, ou a mulher seguia o homem, né? Ou ela morria, era simples assim, né? Então, hoje, como as mulheres não estão mais à mercê desse risco de morte iminente, elas acham assim, bom, a gente se basta em si, a gente também consegue dar conta de nós mesmas, a gente não precisa de homem mais para garantir essa proteção. Até por ali, né? Porque a mulher ela se sente protegida ao lado de um homem. Então, mas é o discurso que permeia hoje a sociedade no sentido de que, precisamos conquistar o nosso espaço enquanto mulheres e os homens ainda estão nos subjugando. Ainda somos controladas, ainda somos. E aí, o que é pior é que a gente vê os debates com as pessoas mais que teriam chance de ser mais evoluídas, que são essas que estão aí nas mídias, né? Recentemente a gente viu aí o caso da Ana Hickman, agora a Susana Werner com o marido dela, e todas comprando esse discurso de que o homem é manipulador, que o homem quer se aproveitar, que o homem dentro da relação tá agora
agindo com violência patrimonial, inclusive. Por quê? Porque ele está garantindo que a mulher tem uma vida boa. Então, na medida em que ele faz isso, ele está controlando todo o dinheiro que é para ser do casal e que elas entendem como uma violência patrimonial. Então, a gente tem deturpado muito as leis, os discursos, né? E isso tem afetado muito a lógica dos relacionamentos, que já foram muito, né, pautados muito por essa questão de filhos e descendência. Para quem vamos deixar esse patrimônio que estamos conquistando? Então, quando, né, na época de Abraão, lá o homem andava pela terra vagando, as pessoas se relacionavam entre si, entre grupos, não existia monogamia, né? Então, como uma questão de organização social, os romanos instituíram essa questão da monogamia para quê? Para que pudesse saber qual é a descendência de cada um, quem é filho de quem, afinal, para quem vamos deixar os bens que estão sendo construídos, né? E aí, resumindo aqui de uma forma muito sintetizada, esses casais tinham esses casamentos arranjados, né? Porque eram muito mais pautados, então, nas questões ligadas ao material, aos projetos de construção de patrimônio, né? Amor ficava totalmente em segundo plano. E quando que nasce essa intenção, então, de se relacionar por afinidades, por esse amor romântico, por essa coisa da paixão, né? Nasce muito mais modernamente quando os casais se veem livres daquela conjuntura patriarcal, assim, e tem que buscar também as suas próprias conquistas, porque a gente sabe que não existe herança de pessoa viva, então antigamente os casais nos casamentos arranjados já ganhavam muito dos pais, né? Já iniciavam a vida ali com bens. O homem comprava o dote da mulher. E se por algum motivo o casamento fosse anulado, ele ficava com esse patrimônio. A mulher não tinha direito a nada, né? Porque ela não tinha direito de se divorciar. O casamento só poderia ser anulado por alguma falta muito grave. Então, ele que ficava com esse patrimônio. E aí, ao longo dos tempos, né, a gente foi aí evoluindo, as leis também foram dando maior equiparação para as pessoas, vendo as pessoas como iguais perante a lei, homens e mulheres. A mulher conquistou o direito ao divórcio. E dali para frente, então, né, veio a tecnologia, essa revolução tecnológica que a gente vive hoje. E aí que eu acho que foi, assim, o ápice de tudo e que agora a gente está perdido, sem referências, né, sem boas referências. O homem se sentindo muito acuado, porque ele ainda traz nele aquela natureza dele, de guerreiro, de lutador, de um homem que quer proteger a família, um homem bruto, um homem rudimentar no jeito de falar, com uma retórica muito empobrecida ainda, eu acho que um vocabulário muito pobre, não sei se você concorda comigo, né? E aí a gente pensa assim, o homem, todos nós temos que mudar, todos nós temos que evoluir. Então, o homem vai mudar para poder se relacionar melhor? Ou ele vai optar por seguir o seu próprio caminho, sozinho, e vai abandonar as relações como hoje a gente tem o conceito de família? Essa é a grande questão. Olha, Rafa, eu vejo que existem polaridades nessa questão, né? Eu vejo que a questão do tradicionalismo, ele ainda é extremamente forte na nossa sociedade, principalmente no Brasil, e é um tradicionalismo, assim, ao meu ver, um pouco hipócrita, né? É, assim, a maioria da sociedade se diz cristão. E eu também me incluo nessa hipocrisia, de certa forma, vamos dizer assim, né? Muita gente se diz cristão, mas ninguém vive de fato o tradicionalismo cristão, o tradicionalismo católico, né? É difícil, cara. Não vou falar que ninguém vive, mas são poucas as pessoas que se intitulam tal tradicionalista, tal católico, tal cristão, que de fato vive o que realmente ali é a palavra de Deus, para quem acredita, a Bíblia Sagrada, para quem, né, conhece, diz para se viver, né? Existe essa ala que é muito, muito forte no nosso país e de certa forma no mundo, né? São os cristãos de IBGE, vamos assim dizer, eles se dizem, mas a vida deles não é isso. Eu nem sei se muitos deles de fato querem isso. Talvez eles preguem porque foram ensinados assim, talvez eles preguem porque eles aprenderam assim de berço, né? E é conveniente porque é o que a sociedade fala e tal, mas não é, de certa forma, o que é vivenciado na prática, né? E, cara, assim, tem uma outra ala também bem grande, né? De homens que
principalmente pelo conteúdo Red Pill, eles estão identificando que os rumos que essa sociedade está tomando é inviável se relacionar, estar num relacionamento sério, justamente por essa visão tradicional de vida, essa visão de passado, ou talvez para muita gente considere essa visão tradicional, essa visão patriarcal, algo ultrapassado, cansado, que não cabe mais nessa sociedade. Não sou eu que estou falando isso. Eu estou falando é o que talvez paire em sociedade, mas muita gente talvez não queira assumir isso. E muita gente force a barra em relação a isso, né? Ao meu ver, é muito difícil, não tem uma resposta clara para isso. E é justamente algo que eu abro também para quem está assistindo. No final dessa live, quiser fazer pergunta, quiser afirmar, quiser tecer algum comentário que ache válido nessa visão. Por quê? Porque existe, de fato, muitos entendimentos nisso daí, né? Ao meu ver, eu já falo logo a minha opinião. Por mais que eu tenha uma visão tradicional, que ao meu ver, o ideal de funcionamento da sociedade e principalmente dos relacionamentos é uma visão mais tradicional e patriarcal, eu vejo que a sociedade caminha para um rumo que dificulta muito esse estilo de relação, essa pegada de relacionamento mais voltada ao tradicionalismo cristão, sabe? Então, assim, se a pessoa ela não consegue um denominador comum, se ela não consegue enxergar em sociedade aquilo que ela pensa, aquilo que ela crê, eu acho que principalmente os homens, em sua maioria, eles terão muita dificuldade em se adequar ao status quo atual, se adequar à sociedade e os rumos que ela vem tomando. É como eu entendo essa situação. Então, eu não sei, Rafa, é um fio desencapado. Eu acredito que existam muitas possíveis soluções, mas é difícil chegar num consenso aqui, sabe? Seria o ideal esse homem se adaptar a essa jornada, a esses rumos que estamos caminhando, para então ter um relacionamento, para então ter um casamento, seja lá qual for a relação. Ou esse cara tem que bater o pé, porra, do jeito que tá, não dá, do jeito que tá, eu vou fugir para as montanhas mesmo, não quero saber de relacionamento. E tem até tem até um ditado aí que vigora muito na internet, que é: para que eu vou levar a vaca para casa sendo que eu tenho leite de graça? Né? Falando isso em termos simples. Para que eu vou adotar? Para que eu vou colocar o meu nome na mulher? Sendo que eu tenho sexo em abundância aqui de graça, eu tenho minha vida, eu tenho meu dinheiro, eu tenho minha casa, eu tenho meu carro, eu tenho minha moto. Para que eu vou assumir algo que eu posso ter de graça? Para que eu vou ter responsabilidades com algo que eu não preciso ter? Então, assim, o bagulho é louco e esse assunto que a gente trouxe aqui é cabeludo, Rafa, cabeludo. A gente não trouxe o assunto para chegar a uma conclusão definitiva, né, Vicky? Porque a gente não quer Exato. impor aqui nada para ninguém. Eu mesmo, quando a gente conversava, eu disse assim, eu achei o meu jeito de viver, né? Eu tô numa relação que, graças a Deus, eu plena nela, feliz, e quero permanecer assim por muitos anos. Acredito que a pessoa que está comigo também tá muito bem. Então, assim, mas a gente é fervoroso cristão que vai na igreja? Não. Eu sigo tudo exatamente que está na Bíblia, como pregam aí esses coaches de internet que falam em nome de Deus? Absolutamente não. Entendeu? O que eu faço então? Eu tenho os meus princípios, os meus valores que me fazem deitar a cabeça no travesseiro à noite, me sentir bem e feliz e realizada com aquilo que eu tenho. E quais são os meus planos? Bom, ter dignidade para envelhecer bem, para poder curtir as coisas que eu gosto, entendeu? E buscar o que dentro da minha saúde me possibilitar meios para isso, pelo trabalho, que eu acho que dignifica tanto o homem quanto a mulher, né? E eu acho que jamais eu seria uma dona de casa dessas que pregam aí os pastores de igreja, de que a mulher tem que ali ficar submissa ao homem. Não no sentido de mando, porque eles já dizem que não é assim, eu entendo que não é, mas naquele sentido de, o homem é o cabeça da relação, a mulher está sob a missão do homem. É muito bonito esse discurso, mas na prática não funciona, né? Por quê? Porque hoje os casais, como eu falei antes, eles entram numa relação praticamente sem nada. A gente tem aí 1% da população que são os mais ricos dominando toda a parada.
E para conquistar as coisas não é fácil. E a gente precisa desse dinheiro, a gente precisa desse patrimônio para a gente ter minimamente uma dignidade. Não se precisa de muito, não se precisa ser milionário, né? Alguém que vai estar na capa da Forbes, não é sobre. É sobre ter as coisas que você precisa para viver dignamente, para ter acessos a coisas que o mundo te proporciona, né? E não viver só para trabalhar e ser o defunto mais rico do cemitério. Não é isso, né? Então, assim, ache o seu jeito, né? É aquilo que eu prego, assim. Mas como que você fez para chegar nisso? Qual é que foi a virada de chave? Vivendo, quebrando um pouco a cara, entendeu? Mas nunca abandonando a minha dignidade. Muitas portas se fechavam, eu recebi propostas tentadoras também, num primeiro momento, mas que eu sabia que iam acabar com o meu psicológico, que eu sabia que iam me fazer olhar no espelho um dia e sentir vergonha da minha trajetória. Então, eu nunca cedi a isso, porque eu tinha uma fé dentro de mim que aquilo que eu estava fazendo ia, em algum momento, surtir efeito e ia me trazer resultados que eu queria. Então, eu acho que é sobre isso. E sobre mudar, eu acho que é inerente ao ser humano. A gente precisa, sim, mudar. A gente precisa mudar e a gente precisa mudar no sentido de evoluir, né? A gente não pode ficar arraigado, apegado, remoendo aquelas dores do passado. Muitos de nós talvez tiveram famílias disfuncionais, já tiveram algum relacionamento que não foi bom, já foi passado para trás por algum amigo, por alguém da família, por alguém que amava num relacionamento, né? Então, o que a gente precisa fazer? Mudar, sair daquele ciclo, não se repetir mais. A gente pode errar de novo, porque a gente é ser humano, a gente está aqui para errar e aprender com os erros. Mas evitar errar sobre a mesma coisa. Evitar errar no mesmo, né? Reincidir no mesmo erro. Então, eu sei que os homens vão ter muita resistência e eu acho que pega muito nessa questão da natureza masculina. Essa testosterona vigorante que o homem tem, que possibilita ele de conquistar o mundo, né? Porque dá a ele um vigor que a mulher às vezes não tem, porque a mulher é muito também se envolve muito com essa questão do sentimento e tal. Não tem esse vigor todo que o homem tem. Vamos dizer assim que a mulher é uma Ferrari pela capacidade dela de reprodução, tudo certinho ali, essa capacidade de gerar vida, e o homem seria né, um troller, um jipão, uma patrola. Mas a mulher numa estrada cheia de buracos, ela quebra. A Ferrari quebra, a patrola não quebra, né? Então, como é que a gente pode juntar essas duas capacidades, né? E a mulher tem muito aquela coisa da sensibilidade também, né? De ser um pouco sensitiva, de poder colaborar nesse sentido também, né? E aí, se a gente pegar as histórias aí mitológicas e da história, pegar a Joana d'Arc aí, né? Que ajudou a vencer lá uma guerra por causa dessa sensibilidade que supostamente ela tinha, que é o que conta na história, né? E a gente pegar também aí as famílias de animais, por exemplo, pegar a família dos elefantes aí. A elefanta, ela controla de 80 a 100 elefantes por causa da capacidade dela e a sensibilidade que ela tem de achar água, coisa que os machos não conseguem. Então, como é que a gente congrega isso dentro de uma relação para que seja uma relação saudável, para que seja uma relação boa, pautada em valores sólidos, que vai fazer esse casal crescer, que a mulher assuma as suas responsabilidades também, das suas escolhas, né? E não fique só se vitimando e dependendo do Estado para, através de leis, punir o homem, punir insistentemente e sempre por tudo que os antepassados dele fizeram, sabe? E como que o homem pode também se libertar um pouco dessa testosterona que o domina muitas vezes, que tira dele a capacidade de pensar, raciocinar, e que bota ele em tanta cilada por causa dessa coisa do desejo que ele não consegue Olha, dominar. Rafa, por isso que eu te falo, esse nosso assunto aqui, ele é extremamente cabeludo. Muita gente fala, hoje em dia o homem não precisa mais guerrear, né, com lanças, com atiradeiras, com flecha, com espada, com machado, tudo.
O homem, ele não precisa mais conquistar tribos, não precisa mais conquistar terra. Mas, gente, hoje a gente vive a pior das guerras, que é uma guerra espiritual. Como assim espiritual? Por que muitos homens hoje se churrascam? Por que muitos homens hoje eles se destroem? Eles se implodem? Porque a pior guerra é a guerra contra si mesmo. A coisa mais difícil não é você pegar uma espada, um escudo, pegar uma massa, pegar um machado, pegar uma arma e ir para a guerra. Não, isso é mole. A pior guerra é a guerra que o camarada trava contra ele mesmo aqui dentro. Olhar para dentro. E, cara, me desculpe, a gente vive num país de bosta. Esse país é um país ridículo, com um povo, me desculpe, pode até cair a live, um povo ridículo, com um pensamento atrasado, com um pensamento de parasitismo, um pensamento de coletivismo. Hoje é um país, cara, que não tem trabalho nesse país. É um país miserável isso daqui. Então, assim, o homem, principalmente, tem até uma certa facilitação para a mulher trabalhar hoje em dia. Abriram-se muitas oportunidades para a mulher trabalhar. Mas e o homem, velho? O homem, que é essa pedra bruta, que é realmente o que transforma a sociedade, que tem peito, que foi feito para isso, para ser esmagado, para ser esmiuçado, para levantar império, entende? Está sendo jogado de escanteio. Então, assim, hoje, imagina como é viver a maioria dos homens. E não é coitadismo, gente, não é coitadismo. Não tem sol para todo mundo. É uma realidade. Mano, eu sempre falo isso, sem a menor arrogância. Eu sou um cara que tem 3 faculdades, eu sou um cara muito bem versado, tenho uma boa aparência. Eu não ganho com dinheiro. Eu não ganho muito dinheiro. Você sabe, Rafa, fui formado também em direito, trabalhei na área, não ganhei bem. Bem assim, de forma, nossa, viver de forma maravilhosa. Não. Se para mim, que sou um cara estudado, estou há 1 década e meia estudando a fio uma porrada de assunto, me formando, me especializando, é difícil, que dirá pro pangaré médio, porra. Sabe? Então, assim, nunca se precisou mais usar testosterona do que hoje em dia. Porque não tem lugar no sol para todo mundo. Não tem dinheiro, não tem dignidade, está cada vez pior. Sabe? Às vezes o cara às vezes não tem onde cair morto. E muita gente desempregada nesse país. Aí o que eu falo, pô, o cara vai pensar em se relacionar ainda, o cara vai querer, às vezes, colocar uma pessoa, o cara já tem a dificuldade natural, o cara tem que subsistir, vamos assim dizer. O cara ainda vai colocar uma mulher que vai, porra, vai servir como âncora, como uma bola de ferro amarrada no pé desse cara. Entende? O que eu quero dizer com isso? Precisa-se muito de testosterona hoje. E assim, se você for analisar todas as inconveniências naturais dessa existência, principalmente aqui nesse hostil de país, cara, na maioria esmagadora das vezes não compensa relações tradicionais. Não compensa. Cara, é como você disse no início, Rafa. Alguns poucos casais, 1%, eles têm condição de ter as coisas para ter uma relação digna, saudável, humana. Mas, porra, olha a vida da maioria esmagadora dos brasileiros. Os caras não têm condição. O cara não tem condição nem às vezes, de comer direito. Às vezes, de ter um buraco para ele se encostar. O cara ainda vai querer ter relacionamento. Sabe? Então, assim, é o que muitos camaradas estão vivendo aí hoje. O cara não tem eira nem beira. O cara come salsicha e miojo todo dia. E, mano, às vezes tem uma mulher do lado que, porra, não ajuda em porra nenhuma. Salvo as mulheres que ajudam, salvo as mulheres que são diferenciadas, que realmente fazem das tripas do coração pela relação. Mas a situação é essa, cara. A situação é essa. Não tem trabalho, não tem dinheiro. O homem ainda tem que lidar com essa guerra espiritual, essa cobrança, essa loucura, principalmente nas redes sociais. Então, assim, na maioria das vezes, o cara escolher ficar sozinho não é nem uma questão dele, eu quero viver sozinho. Não! É um mecanismo de defesa, é um mecanismo de paz, é um mecanismo que ele possa falar, nossa, eu não vou ter pressão sobre mim, vou ter paz, posso ter aqui o meu canto, é o suficiente, um canto para ele cair à noite e um tapete para ele escorar o corpo dele e descansar, tendo comida, se alimentando. Não é nem questão que esse camarada não queira se relacionar.
Porque a maioria, 99,99999% dos homens querem ter família, querem ter filho, querem ter mulher, querem ser casados. Mas a situação em volta não ajuda. Não ajuda. Tem a questão das mulheres também que, porra, totalmente iludidas com esse mundo de internet, totalmente inconscientes da realidade. Os homens também vivem se sufocando, vivem se cobrando por causa dessa rede social nojenta aqui. Por quê? Porque, cara, é o que está sendo colocado goela abaixo. Como que você vai ter paz? Como que você realmente vai conseguir ter um relacionamento? Sendo que você bebe Instagram, um exemplo, Instagram, todo santo dia, e você olha pro teu lado, mano, você mora no chiqueiro. A sua casa é pior do que um zoológico, vamos colocar assim, de condição, sabe, de qualidade de vida. Mano, é difícil pra caralho a situação, cara. Essa é a problematização que vai encorpar esse nosso discurso, Rafa. É, a gente está falando aí de várias conjunturas sociais dentro de um mesmo país que é gigante. E, e a gente se relaciona por aqui. Se a gente pensar antes das redes sociais ainda, a gente se relacionava no bairro, a gente se relacionava naquela cidadezinha pequena. Era aquilo ali que era os acessos que o homem e a mulher tinham, era a igreja que se ia aos domingos. As Não, pessoas se relacionavam e ali. outra coisa, Rafa, só para me poder Hoje, complementar a minha fala. Nós que somos do jurídico, a gente sabe, além de tudo isso que eu falei aqui, né, ainda existe uma máquina estatal, jurídica, extremamente anti-homem, extremamente ginoteísta, não vou nem dizer nem ginocentrista, é culto à vulva, de fato, porque, mano, é o que se vê. Cara, pra mim isso é terrível, terrível. São essas coisas que falam, pô, os relacionamentos eles estão se derretendo. É de fato rumo ao abismo. Além de todo esse contexto, mulher, talvez desempregada em casa, homem desempregado, com o celular na mão, bebendo degeneração, bebendo pornografia, bebendo. jogando Exatamente. joguinho, Cara, hoje a mulher em casa, desocupada, ela tá a um DM de um príncipe, de um 0,0001% da sociedade. Como é que o cara vai viver? Como é que o cara vai ter tranquilidade? Como é que o cara vai trabalhar? Como é que o cara vai buscar o pão fora de casa? Como é que o cara vai se meter numa empresa? Vai ser CLT? Vai trabalhar aí de 0 hora? Deixando a porra de uma mulher em casa? Sendo que tudo pode acontecer e essa mulher com um DM de qualquer cara destacado, às vezes um cara destacado que vive na própria cidade. O cara trabalhando lá, desesperado lá, fazendo das tripas o coração para colocar o pão em casa. E a mulher, às vezes, não vou nem entrar na pauta aqui. Mulher fazendo coisas abomináveis em casa, enquanto o cara tá trabalhando. Mano, isso é vida real. E a vida real é pior do que filme de terror de Hollywood. Então, assim, é, é a fala mais sensata e poderosa para homens e mulheres aqui que estão assistindo e que vão assistir se essa live ela reverberar aí nos 4 cantos aí da internet. O cenário ele é tenebroso, ele é apocalíptico. E eu falo sem medo de errar. Eu sou um cara de investimento. Eu invisto meu dinheiro, eu aplico meu dinheiro em coisas aqui. E eu falo para vocês sem medo de errar. O maior investimento da vida, tanto de homem quanto de mulher, é relacionamento. É estudar a pessoa. É estudar quem está ao teu lado. É estudar quem você está colocando a tua vida para ter essa convivência matrimonial juntas. Porque você pode fazer todo o resto certo. Mas se você fizer o investimento do relacionamento errado, você destrói tudo. Nada mais importa. Porque esse relacionamento errado pode te jogar no fundo do poço. E a forma com que você for jogado no fundo do poço, você nunca mais se reergue. eu vejo agora entrando um pouco na questão aí dos regimes de bens que permeiam muito essa questão e que trazem essa insegurança jurídica, né? Que os homens sofrem também, que tu falasse aí de o cara tá lá trabalhando, se ferrando para conquistar aí um pouco de patrimônio, né? Que não é fácil, que a gente sabe. E aí que eu falo da questão da testosterona ter o seu lado ruim, porque o homem, se ele não muda para ele investir
em conhecimento, em sabedoria, em domar esses impulsos que levam ele para o abismo. Porque mulher sempre foi o terror do homem. Ao mesmo tempo que ela pode ser uma agregadora, pode ser a mulher que acolhe o homem num lar de paz. Hoje o que a gente vê é. Desde, se nós olharmos as histórias bíblicas também, a mulher sempre foi o terror do homem. O homem matava o seu braço direito lá, mandava o cara pra guerra para ficar com a mulher do cara. O Sansão perdeu o maior poder que ele tinha por causa de uma porra de uma mulher. Então, assim, mulher sabe usar os seus atributos. Por quê? Porque vocês são fracos em controlar essa porra dessa testosterona. Entendeu? Então, assim, por isso que eu digo, a mesma testosterona que eleva o homem, que dá esse poder ao homem de conquista, tá? É o que enterra ele também com as acusações que a gente vê hoje. Né? E às vezes não é nem falsa, às vezes é o homem que parte para cima mesmo. E hoje o homem não pode mais ter comportamentos que ele tinha há 15 anos atrás, há 10 anos atrás. Não pode, entendeu? Tá ferrado, vai pra cadeia. Aquele tipo de brincadeirinha de ficar dando um tapa na bunda, passando a mão e levando pro lado da amizade ou de um esqueminha, não cabe mais. E aí é quando eu falo que o homem tem que mudar. Né? Então, assim, corra para as montanhas ou mude para que você seja melhor também. Não é para mudar para pensar em mulher, porque tudo gira em torno de mulher. Aí, o que vocês estão fazendo aqui se tudo gira em torno de mulher? Sabe o que é uma questão sobre essa Né? questão, só para mim não me perder, Rafa, rapidinho, é uma colocação a respeito de testosterona. Na minha experiência de vida, é difícil ter um meio termo aí, né? Por quê? Ah, até tento parafrasear isso aí com uma analogia bíblica que fala que o próprio Cristo, né? Ele, ou você seja quente ou você seja frio, os mornos serão vomitados da boca de Deus, né? É um versículo muito famoso das Escrituras. E na minha experiência, eu não sei a experiência aqui dos irmãos, eu tenho ferramentas espirituais, eu tenho meditações, eu tenho transes, eu tenho êxtases que eu consigo reduzir drasticamente a minha testosterona, tá? Eu hoje, já há algum tempo, estou vivendo no ápice, né, da minha testosterona, ou seja, um alfa, dominador, conquistador, expandindo as coisas na internet, conquistando, melhorando minha vida financeira, melhorando a minha condição existencial, um alfa, vamos dizer assim, testosterona à flor da pele. Mas quando eu quero estar mais espiritual, quando eu quero estar mais próximo de Deus, quando eu quero ter uma comunhão com Cristo maior, e eu, através dessas atividades, esses exercícios, essas ferramentas espirituais diárias, da qual eu jogo a minha testosterona lá embaixo, vamos colocar assim, né, me torno frio, ao invés de ser quente e não morno, eu me torno totalmente avesso ao relacionamento. Eu, quando estou espiritual, nesse constante, o meu prazer é estudar, é me intelectualizar, é me levar cada vez mais a Deus. Cara, já tive momentos, uma experiência de celibato aí, eu fiquei 2 anos sem dar um beijo na boca. Cara, assim, mulheres lindas, gostosas, assim, sabe? Conversando, dando mole, se jogando. Cara, eu simplesmente. É como se eu tivesse com um homem na minha frente, sabe? Eu tava tão ali no 4D, vamos colocar assim, na quarta dimensão mesmo, espiritual, e totalmente consagrado mesmo, alimentando o lobo do espírito. Cara, foi indiferente. Uma mulher linda, gostou, um exemplo, uma mulher linda, gostosa na minha frente, né, quando estava conversando, trabalhando junto, né, porque estava trabalhando na política. E, cara, eu ser totalmente indiferente. E os sinais dela totalmente claro e evidente de que ela, falando em termo pejorativo, ela queria dar pra mim, porra. Claramente. E eu, frio, tranquilo, desconectado daquela conexão. Eu não estava me conectando com a vibração dela, com aquela energia sexual dela. Então, assim, quando eu tento equilibrar as coisas, eu particularmente me sinto muito mal. Eu não consigo ser nenhuma coisa nem outra. Então é exatamente esse ponto que eu deixo para você ver se você consegue dar uma floreada em cima, porque assim, na minha experiência, eu não, ou eu sou quente, ou eu sou um monstro, um lobisomem, testosterona no alto, rasgando o que parecer pela frente, trabalhando, sendo a minha melhor versão, ou eu esfrio.
ou eu sou aquela criatura espiritual, ou eu sou aquela criatura meditativa, aquela criatura que realmente vive para o estudo, vive para desfrutar do simples, do quase gratuito, do espiritual. Consegue me entender, Rafa? Eu acho que tu leva aí para a questão do dual, né? Daquela dualidade que a gente se vai olhar para a filosofia, né? Tinha um que olhava para o céu, outro que olhava para a terra, e eles entendiam que só Sim, existia esses dois planos. Então, terra e céu, céu e inferno, preto e o bom e o branco. mal, matar ou morrer, né? E aí eu penso assim, entre matar e morrer, existe viver, né? Então, entre o céu e a terra existe uma gama de planetas aí, naves que a gente. Então a gente é muito dual, e aí quando tu diz eu sou quente ou sou frio, eu entendo, e eu sei que essa concepção da natureza humana, eu sei que a nossa racionalidade ainda é muito embrionária, mas o que eu quero dizer é que o cerco vai se fechar cada vez mais. As leis estão vindo para, de alguma forma, se vocês não conseguirem meio termo, as leis vão aniquilar os homens, né? Então, quando a gente diz assim, viver só ou mudar, né? Partindo do pressuposto que estamos aqui para evoluir, que mudar é algo inerente ao ser humano, eu vejo como muito apropriado esse esforço de mudança. Não para conquistar um relacionamento ou para ter uma mulher, porque senão parece assim mais uma coisa que o homem vai ter que fazer, mais uma coisa que ele vai ter que se submeter, mais um algo dele que ele vai ter que dar. Para quê? Para ter uma mulher? Isso não faz sentido nenhum. Mas o que eu quero dizer é o gatilho que isso tudo traz para vocês, no sentido de que, por exemplo, se a gente olhar para Cristo, né? Cristo tinha um propósito maior, que era de mudar a visão da fé humana, e ele se propôs só a isso. Ele não teve família, a gente não tem notícia de que ele teve filho, nem de que ele se relacionou com alguém. Existe uma especulação aí que ele teria se envolvido É com Madalena, mas, o tipo, quinto não tem evangelho, na o Bíblia evangelho de nenhuma Tomé. É um evangelho apócrifo gnóstico. coisa. Mas não tem Canônico, nenhuma não. passagem bíblica aí, pelo menos que eu conheça, que diga que Deus se envolveu em algum caso de assédio, que ele Jesus, que ele teria assediado alguém, sabe? Não tem isso. Agora, todo homem hoje, tá? A partir de hoje, pode escrever assim, ó. Todo homem hoje, que não tiver hoje já casado, num relacionamento sério, e olhe lá ainda, porque se eu tiver uma surtada e quiser acusar o meu marido de alguma coisa, ele cai também. Entendeu? Ele cai, porque eu sendo mulher, se eu pirar na batatinha e acusar ele de alguma coisa, porque eu sonhei com, né, aquela apocalipse ali da minha relação, se eu acusá-lo, ele cai também. Então, assim, vai ser difícil um homem que não vai ter uma passagem pela polícia por Maria da Penha. Ou por alguma importunação sexual ou alguma coisa assim. Isso aí pode escrever, pode começar a falar com os teus, com o pessoal do teu meio. Em algum momento o homem vai cair nesse limbo aí. Vai ser condenado, vai ser preso? Aí a gente já tá indo mais além, né? Porque aí depende da conduta de cada um, acredito que não. Mas alguma incomodação nesse sentido ele vai ter. Porque, assim, toda a pauta progressista de colocar essa mulher num lugar de incapaz, de pobrezinha, de coitadinha, de assediada, que foi mesmo no passado muito, mas os homens também foram. Tem homem que é abusado sexualmente até hoje, né? Mas quem que abusa? Na maioria das vezes, é o homem. Tem muita mulher pirada e também psicopata que participa desses eventos, né, de dominação sexual e tal, mas muito estimulada, eu acho que, não sei se tu concorda comigo, mas muito estimulada pela figura masculina, né? Então, e a gente tinha o hedonismo já contado nas histórias filosóficas. Tu que estudou filosofia, tu sabe, hedonismo é desde lá, da época de antes de Cristo ainda, né? Muitos jantares e experiências só pelo prazer. E aí eles refletiam sobre o amor, mas o que é o amor? E por que que eu sinto essa coisa diferente por alguém, né? E paravam para refletir sobre isso. Então, assim, eu acho que
não é mudar para se relacionar, é mudar para se relacionar melhor consigo mesmo, para ser capaz de outras coisas, para não ficar refém desse mundo que hoje coloca vocês em lugares de homens danosos para a sociedade, vamos dizer assim, homens perigosos. Como é que é acordar sendo um homem alfa, que nem tu, assim, e cheio de testosterona, e saber que você pode sair na rua e ser acusado de assédio ou de violência contra a Muito mulher, simples. Muito simples. né? Ou Não tem medo, não, outro não tem medo, Rafa. caso para passar. Cara, assim, uma hipocrisia, né? Mas não existe medo. O que é medo? Medo é receio de agir, receio de cometer, receio de fazer. O alfa, ele não tem receio, ele não teme. Existe ali um desconforto em fazer uma coisa ou outra, sim, mas o medo, ele freia. Um alfa, ele não tem medo, ele age. Ele age e ele, na maioria das vezes, um alfa raiz mesmo, ele é tão certo do resultado em seu favor que ele não consegue, ele não computa a possibilidade do oposto ocorrer. E isso é fé, né? Vamos colocar assim numa escala espiritual, isso de certa forma é fé. Se você tem a certeza inabalável de que o seu ato, de que o seu passo, ele vai rumar a um efeito, a um resultado esperado, isso é a verdadeira fé. Você age em direção a isso e você colhe exatamente aquilo que você pensa, na maioria das vezes. Então, exatamente, o alfa, independente do que seja, ele nunca age por medo. Ele desconhece essa palavra medo, porque o medo é exatamente isso. O medo é o bloqueio de agir. Ele pode ter uma certa apreensão, mas se ele realmente colocou na cabeça dele Temperando. que aquilo ali é uma missão, é um objetivo dele, ele vai agir. Eu vejo o medo exatamente como isso. O medo, ele freia, ele vai colocar trava, ele vai te refrear daquele objetivo almejado que se quer alcançar. Oi. Dá para não confundir. A gente tem que cuidar para não confundir a galera, porque quando a gente fala de review e a gente fala do cuidar, e eu falo mesmo de fazer essa curadoria do relacionamento, do cuidado que a gente tem que ter ao se relacionar, eu não tô falando daquele medo que freia, que domina, que deixa a pessoa na passividade. Eu tô dizendo, quando eu te perguntei como é ser um homem alfa, como tu te definiu, né? Que ou tu tá muito com a tua testosterona lá em alta e com aquele sentimento de que tu é capaz de tudo, que eu acho que a testosterona traz isso, eu acho que a minha testosterona é na medida, porque, né, não sei dizer. Mas, ou tu tá, então, muito espiritualizado e aí sente aquela frieza no coração, mas que não chega a deprimir, porque mesmo, tu quer dizer frieza ao se relacionar Isso amorosamente, para efetivamente com alguém. ficar claro, é Mas exatamente isso. A frieza que eu falo é em relação a. Quando eu estou muito espiritual, eu baixo a minha testosterona, eu perco tesão na vida no sentido de conquista. Conquistar mais bens materiais, conquistar posses, conquistar um relacionamento. Não. Frio nesse sentido. Mas a vida de um homem espiritual, a vida de um homem conectado com o espiritual, o transcendente, o intelectual, uma vida casta, uma vida silenciosa, uma vida mais voltada ao campo, à natureza, né? Eu vivo isso e vivi isso muito abundantemente na minha vida. Então, assim, eu consigo falar dos dois âmbitos muito plenamente. Cara, sinceramente, o Rafa, exatamente lá. Ou eu sou padre, ou eu sou tarado. Mas é exatamente isso, cara. Quando eu estou espiritual, eu perco esse tesão de conquista. É como se eu deixasse de lado essa questão de domínio, de alfa e afins. Eu vivo uma vida muito mais humilde, mais tranquila, mais silente, mais solitária, muito mais voltado ao meu interior do que ao exterior, entendeu? É frio nesse sentido. Mas assim, porque assim, cara, a vida é foda, né? E a gente tem muitas influências que acabam nos levando para essa outra rota. Mas na minha experiência, a vida monástica, a vida em solitude, a vida simples, ela, ela é inigualável.
ela é inigualável. Mas é para muito poucos. Muito, muito, muito poucos. Pois é, o que eu vejo assim, sabe que aquele homem exibido, aquele homem que transparece um pouco de depravação, aquele homem que chega chegando, nunca foi o tipo de homem que me atraiu. É, o homem misterioso, que tem um porte de imponência, assim, mas que é na dele, né? Que você vê que ele é um homem viril, um homem masculino, né? Mas que é calmo, tranquilo, aparentemente. Esse sim, na minha visão, me chama mais atenção, tá? E principalmente um homem que ele transparece aquela nobreza, vamos dizer assim, de caráter, de comportamentos alinhados, né? Contidos, comportamentos contidos, tá? O cara da balada lá, para usar como exemplo aqui para o pessoal poder dimensionar um pouco, o cara aquele que é o conquistador, que acha que é o garanhão, que tem que expansivo, né? Saudosista, que chega chegando, nunca fez a minha cabeça, entendeu? Assim como grandes coisas também, ele disse assim, eu vou botar uma Ferrari na porta da tua casa. Tá, mas o que eu vou ter que fazer para isso? Não quero fazer, simples assim. Então, Pode continuar. Não, só pontuar uma. Só pontuar essa sua fala aí. O que acontece? No fundo, a mulher, ela quer um cara seguro de si. Né? Um cara que transmita segurança. E como um cara vai ser autocentrado, como que o cara ele vai estar conectado com o seu centro se ele não tiver exatamente essa transcendência da qual eu falei aqui? Exatamente esse mistério, esse olhar para dentro, essa quietude, esse falar tranquilamente, esse domínio de si próprio das coisas que o cerca. A mulher, a mulher é um bicho muito inteligente, cara. Ela tem essa percepção e ela realmente busca isso, por mais que ela não saiba. A mulher, no geral, principalmente as mulheres de hoje em dia, elas matam essa beleza emocional que é a natureza da mulher. A mulher, ela é multifacetada, ela é emocional até certo ponto, muito mais do que o homem. Né? O homem, ele traz traz ou deveria trazer uma razão mais forte. E a mulher, qualquer mulher que seja, ela tem essa fisiologia, essa biologia de ser protegida, de realmente poder confiar e se entregar. Toda mulher quer isso. A mulher que diz que não é hipocrisia ou não sabe o que está falando. Tem isso nela. Então, um homem que, de certa forma, gere ali um mistério, gere ali, quando ele prolata palavras, quando ele emite palavras, quando ele externa palavras, ele é assertivo no que fala, ele é bom no ato de ser homem, né? Ele consegue ali se prover, ele consegue ali mexer em coisas que são elementares, trocar ali uma lâmpada, uma eletricidade, capinar um quintal, que seja, trocar ali alguma coisa do carro, mexe aqui, mexe ali, representa. Cara, isso é muito interessante para a mulher. A mulher vai se apegar a isso, ela vai se atrair a isso em níveis mais biológicos, espirituais, entende? Hoje, essa atenção da mulher ela é comprada, né, por esse tipo de homem que quer ostentar, que quer mostrar carro, que quer mostrar bem material. E assim, isso aí faz parte dessa loucura coletiva que está colapsando o Ocidente, principalmente, e derretendo as relações, né? Então, assim, toda mulher como você, uma mulher que estudou, uma mulher que tem uma vida espiritual, que tem uma vida ordenada, vamos colocar dessa forma, vai optar por um homem que traga exatamente esse conforto, essa segurança, que seja um homem que apare as arestas, que coloque pingos nos is na relação. Porque, do contrário, a mulher ela veste uma roupagem de energia masculina e vai para a guerra. E no final das contas a gente sabe que na sua natureza feminina não é o ideal, né, Rafa? É como eu vejo essa situação. mas quando eu falo de adaptação, é o seguinte: o ser humano é adaptado, é capaz de fazer as coisas, a mulher é capaz de se virar,
se proteger também sozinha, se ela estiver sozinha. E eu acho que eu falei isso com uma outra pessoa na live. Inclusive, os antropólogos e esse pessoal que está sempre escavando aí, achando ossadas e coisas. Inclusive, tem uma reportagem muito recente que dizia que, por conta, né, do tamanho do crânio e do tamanho dessa parte do quadril aqui, não me fugiu o nome, como é que a gente chama agora, Pelve. a pelve da mulher é sempre mais larga, né? E a do homem é mais estreita, então assim que se diferenciam os cadáveres, né? As ossadas ali, se eram de homem ou se é de mulher, e também pelo tamanho do crânio. E recentemente essa pelve ela estava enterrada quebrada, né? Então ela parecia ser mais estreita. Suspeitava-se que ela era de um homem. Por quê? Porque esse esqueleto estava enterrado com materiais, ferramentas que eram essencialmente de homens de luta, né? Então se associou, deve ser a ossada de um homem, porque está enterrado junto com materiais que usavam para lutar. E aí tem um outro exame que eles fazem agora, que é na arcada dentária, alguma coisa assim, que tem um elemento ali que demonstra se era o indivíduo do sexo masculino ou do feminino. E descobriram que aquela ossada, na verdade, enterrada com com aqueles elementos ali, com aquelas facas, com aquelas ferramentas de guerra, era de uma mulher. Logo, aquela reportagem dizia que isso poderia mudar toda a concepção anteriormente vista na história de que a mulher sempre era a mulher da caverna e o homem era o caçador. Porque existiam mulheres caçadoras e mulheres que guerreavam em várias outras comunidades também. Até porque quando o homem daqui a pouco morria ao buscar o alimento, aquela mulher se via sozinha em algum momento. Então ela tinha que aprender isso. Tinha que aprender a se defender. Mas aí eu trago outra questão também, que como a tecnologia vai nos enfraquecendo. Porque o homem que andava, os homens bíblicos, eles eram muito fortes, eles eram homens másculos, né? Com músculos muito bem desenvolvidos, porque eles estavam a todo momento lutando pela sobrevivência, e guerreando, e andando, e fazendo exercício, e levantando peso e tudo. E hoje, com a tecnologia que a gente tem, com as facilidades que a gente tem, a gente vai ficando. A gente vê esses homens com chassi de grilo, né? Miudinho, jogando videogame ali, não se desenvolve mais muito. Tem uns que se desenvolvem, né? Mas não se desenvolve mais muito porque a tecnologia vai facilitando a nossa vida e automaticamente a gente vai tendo menos necessidade de ser forte. Tu falou lá no início, né? A gente não anda hoje conquistando território e guerreando nem nada. Mas a nossa guerra é interna, é espiritual e é uma guerra tecnológica também que a gente precisa vencer, que é a guerra da comparação, né? Que essa sociedade nos impõe, que a gente tem que ter mais e mais e mais. E o homem faz muito essa caminhada do ter para conquistar a fêmea, né? Porque o homem acha que é isso que a mulher quer, que isso é a proteção que a mulher espera também, que a proteção está ligada ao poder que ele tem de prover com dinheiro, né? Então, logo, tem muito homem se suicidando aí porque acha que nunca vai chegar nesse lugar de provedor, de conquistador, de destaque, né? E aí é o que acontece? Sobra muita mulher para poucos homens, porque poucos estão nesse lugar, né? E quando eu falo daí de adaptação, é que na conjuntura atual, que as mulheres pedem também que elas querem sair desse lugar de cuidadoras e elas querem estar também no front, elas querem estar também provendo lar e tal, e querem que o homem seja mais ajudador dentro do lar conjugal. Para homens que querem ter filhos, eles precisam começar a pensar nisso, porque a lei está mudando nesse sentido também, né? Então, a mulher recebendo essa proteção das leis, de que uma palavra que ela fala contra o homem tem muito peso e gera para ele um processo crime que ele vai ter que se defender, e às vezes isso vai impactar na perda do patrimônio que ele levou a vida toda para conquistar, né? E aí que eu falo de conter esses desejos, esses impulsos sexuais, que é um impulso natural do homem ligado à testosterona. Eu não quero botar culpa na testosterona aqui. Eu só estou usando isso como elemento figurativo para dizer o seguinte, que o homem, por natureza, e aí é o primeiro ponto da nossa pauta,
tem esse instinto de sobrevivência, que é o quê? De estar depositando a semente dele lá para gerar frutos dele, descendência dele e se perpetuar como espécie, né? E aí vem esse impulso, esse desejo sexual que ele precisa aprender a dominar e a conter, porque ele só se enterra e se afunda cada vez mais e corre o risco de perder todo o patrimônio que ele construiu aí ao longo de 30, 40 anos de vida por causa de uma denúncia de uma mulher, caso ele não tenha essa capacidade de ser contido nos seus impulsos sexuais. Entende? Então dei uma volta lá pela antropologia e cheguei de Muito novo bom, no, muito no, bom. na nossa conjuntura social atual, né? Ô, Rafa, olhe bem, tá? Uma coisa interessante que talvez nem todos têm o conhecimento. Se vocês observarem os donos do mundo, os homens e mulheres mais poderosos que dominam os poucos, que dominam a muitos, vocês irão perceber que a vida deles é extremamente tradicionalista. São famílias extremamente precisas. Macho, fêmea e sua prole. Macho, fêmea e sua prole. Monogamia, temor a Deus, seja lá qual Deus for. A ordem no céu e a ordem no inferno. E essa ordem, ela, tanto infernal quanto divina, ela precisa obedecer àquilo que foi estipulado por Deus nessa existência, que é exatamente a forma tradicional de se relacionar. E é por isso que, de certa forma, eles estão no poder. Eles estão lá no poder e eles fazem exatamente o que eles falam, o que eles prolatam que não é para fazer. Eles lutam exatamente contra aquilo que eles vivem, porque eles sabem, eles seguem princípios, eles obedecem à engrenagem existencial e eles se juntam a outros tradicionalistas para dominar os incautos, para dominar os impuros, os inférteis, os gentios, os pagãos, os ímpios, os destituídos de Deus, de paternidade. Então é por isso que poucos dominam muitos. Eu nem vou entrar, né? Muita gente fala assim, a questão do judeu, porque o judeu é sempre assim, sempre assado, sempre próspero, eles sempre têm dinheiro. Por quê? Sabe? Eu vou crescer no peito. Cara, a vida, ela tem leis. Existem leis físicas, existem leis cósmicas, existem leis existenciais que são principiológicas. Que sempre que nós quebrarmos essas leis, nós teremos consequências que irão nos destruir. É muito simples, observe o Ocidente. Observe essa patifaria woke aí, observe essa multiplicidade. Cara, o Ocidente é a lama mais tenebrosa e fabricada no mais profundo inferno. Como que esse povinho vai prosperar em qualquer sentido? Isso está tudo errado. Não existe lei, não existe princípio, não existe norte. Hoje todo mundo faz o que quer. Hoje todo mundo caminha da forma que quer. E até mesmo para a pessoa de princípio, a pessoa de fé, a pessoa que é organizada, a pessoa que é temente a Deus, ela mesma vai ter muita dificuldade em conviver numa sociedade caída que é pior que a Babilônia, que é pior que Sodoma e Gomorra. E a ira de Deus vai recair sobre isso daqui, como já está recaindo. Olha o nosso governante. Olha a mentalidade política e governamental. Olha o sistema de governo, a forma de se gerir esse Estado. Que coisa tenebrosa. Qualquer pessoa com QI de pulga, QI 2 dígitos, pessoa minimamente que tem um cérebro na cabeça, sabe que está tudo errado. Tudo errado. Nós estamos sendo saqueados. Não vou nem entrar na pauta do golpe, né? Não vou entrar nessa questão. Não vou entrar nessa pauta. Mas assim, é juízo de Deus na nossa vida, porra. O juízo de Deus, o juízo do universo, seja lá o que você queira acreditar. Mas você não percebe que a conta não fecha. E a tendência é isso, é ruína, é catástrofe, é falta de dinheiro, é desemprego, é tempestade,
é calamidade, é enchente, avalanche. É uma parada espiritual, mano. Entendeu? Por quê? Se questione. Por que que os homens mais poderosos do mundo, eles são monogâmicos? Eles são tradicionais. Eles cultuam. Por quê? Eles são iniciados em algumas ciências, em algumas questões esotéricas. Por quê? Porque eles têm uma vida ordenada. E aonde há ordem, há domínio, há crescimento, há prosperidade, há liderança, há realeza. É isso. Então, voltando à questão Red Pill e se os homens devem mudar ou não, só para a gente não deixar o pessoal em banho-maria aqui e tentar fechar de alguma papo, o que eu tenho dito sempre quando se fala em criminalizar os discursos da Red Pill, eu sempre levo para o lado daquele meme do Batman batendo na cara do Robin, assim, né? Que rodou muito na época da eleição e tal. Acorda para a vida, irmão, né? A coisa não tá do jeito que tu espera que tá. Acorda, né? As mulheres estão tomando os nossos espaços, as mulheres estão conquistando espaços em troca de nos subjugar também como homens e querer uma emasculação, né, de toda a comunidade homem, masculina. E aí eu penso o seguinte, eu venho falando há tempos já que o homem precisa ter um vocabulário um pouco mais, né? O homem precisa se comunicar um pouco melhor. Dentro do lar é tenebroso quando as pessoas não conseguem conversar. Porque um fala A, o outro entende B. E aí começa uma guerra e quando vê a porrada e bomba. E aí a polícia e a filho, entendeu? Se perdendo pelo caminho e a confusão generalizada. E aí paga advogado e perde patrimônio que levou um tempão para conquistar. Por quê? Por causa da falta de domínio da emoção ou da falta dessa ligação espiritual aí que tu tá falando, né? Porque se a gente não aprender a se comunicar melhor, se o homem não procurar mudar para se lapidar um pouco, né? Para não ser essa pedra bruta a todo momento, porque dá para melhorar, dá para se lapidar, dá para, né, usar o martelinho ali e ir tornando esse homem bruto, né, talvez uma estátua rica e poderosa, na forma de se comunicar, na retórica, no vocabulário, melhorar esse vocabulário, né? Dominar um pouco esses impulsos mais primitivos, né? De querer sair na porrada quando alguma coisa não vai de encontro ao encontro, né? Daquilo que ele acredita, né? E aí eu vejo muito isso dentro das relações, porque essa linha da Red Pill tem tudo que é tipo de crença ali dentro. Tem homens mais espiritualizados, mais cristãos, tem homens mais hedonistas também, tem homens que são ateus, entendeu? Tudo ali dentro dessa filosofia. Porque a filosofia está voltada muito para apontar os maus comportamentos femininos. Embora a principiologia por trás disso seja sigam seu próprio caminho de crescimento, de melhoramento. Mas a gente só vê nas comunidades Red Pill os homens falando de mulher. E é aí que é a minha crítica, tá? Porque a gente vê muito pouco, se eu entrar em páginas, que eu já entrei em vários, todas quase de vocês aí, olhar os primeiros 100 comentários de cada página ali, 50, tu vai ver que é homem falando de genitália feminina, de maus comportamentos femininos e muito pouco daquilo que eles estão fazendo por si mesmos. Muito pouco de o que eles estão buscando para se melhorar enquanto homens, né? Então, acho que a gente podia falar um pouco disso agora. Homens seguindo o seu próprio caminho, será que vencem essa guerra cultural que está sendo imposta hoje de emasculação do macho? Olha, Rafa, em termos disso, agora, cara, vai ser a chave da mensagem aqui, da forma que eu penso, tá? O homem seguindo o teu próprio caminho, numa visão sociedade e futuro da humanidade, é desistir. É virar as costas pro futuro e cagar e andar. A realidade, ela é bem nua e crua. Red Pill.
que se tornou a Red Pill? Eu sou um cara que já faço conteúdo bem antes da Red Pill, né? Tô nessa jornada aí há muito tempo. E eu vi ela nascer com os movimentos do homem lá fora, né? Com The Rational Male, né? Vi Nessa Alita, vi a Voz dos Direitos dos Homens nos Estados Unidos. Enfim, eu vi esse movimento embrionário. E para muitos conhecedores aí, o próprio Nessa Alita foi um gênio da verdadeira Red Pill, né? Ele não foi só um propagador da verdadeira Red Pill, mas ele não sei se é ou foi, ele é um pseudônimo, não sabemos o nome real dele, mas ele é um cara que erigiu a filosofia da Red Pill, que é sensacional. Ele sempre deixando muito bem claro que existem relacionamentos funcionais, existem mulheres maravilhosas para se casar, para se ter família, para se ter filho, e sempre pontuando ali o lado patológico, mas sempre deixando claro, não a ira, não o ódio, aquilo ali é apenas como uma base de esclarecimento. Cara, um cara assim, um gênio que ou caminha ainda ou caminhou nesta terra. Eu vi a beleza da filosofia, do pensamento Red Pill embrionário e deste eu sou muito a favor. E realmente vai trazer sanidade aos homens. Não ódio, não guerra, não um feminismo de cueca, vamos assim dizer. Mas, sinceramente, cara, o que se tornou a Red Pill atualmente é hype de internet, é polêmica, é guerrinha de sexos, né? Ao meu ver. E, de certa forma, o povão aí quer isso. E, de certa forma, em alguns momentos a gente acaba dando isso. Por quê? Porque para quem trabalha com internet, engaja, faz a gente ter visibilidade, mas é o ideal? Sinceramente, não. Respondendo a sua pergunta, para não me estender muito, Rafa, o que eu vejo que o homem deve fazer, tá? Eu sou um cara um pouco razoável, mas também um pouco extremo. Eu vou tentar transmitir aqui uma visão sensata, por mais dolorosa que seja, tá? Na maioria esmagadora das vezes, bom é que o homem fique só, tá? O que eu quero dizer com isso? Bato na tecla. Existem mulheres muito foda no mercado, aqui mesmo, mulheres incríveis que me seguem, mulheres dignas, mulheres que seriam ponta firme numa relação, num matrimônio e coisa que o valha. Mas é bom que o homem, na maioria das vezes, esteja só. Primeiro, para se conhecer. Segundo, para se espiritualizar. Terceiro, para se dominar. Nessa jornada de autodesenvolvimento, de autocrescimento, este homem, na jornada, se convir, ele muito tranquilamente esbarrou com uma mulher digna, uma mulher de alto valor, uma mulher igualmente espiritualizada, uma mulher que sabe de fato o que quer, ele, então, bate. Ele tem a oportunidade de ter um relacionamento, de ter uma relação saudável, vamos assim dizer. Mas o homem precisa ter esse entendimento para que ele não haja com ímpeto, com impulso, com uma libido exacerbada e se churrasque. Entende? Então, assim, o que falta nos homens, na maioria das vezes, é esse autoconhecimento e esse autodomínio. Para ele justamente saber aonde ele está colocando o pé. E não simplesmente pular de peito, pular de cabeça, de ponta, em algo que vai prejudicá-lo. Mas eu falo, na maioria esmagadora das oportunidades de mulheres que aparecerem na vida dele, uma ou outra vai valer a pena para se relacionar. E se na escolha dele ele achar pertinente permanecer só, na maioria das vezes ele não está perdendo muito, tendo em vista esse contexto que eu acabo de dizer aqui. Né? Então, assim, vai de individualidade para individualidade. Mas o cara que pensa, é impossível, não é impossível se relacionar, não é impossível ter relacionamento, não é impossível o matrimônio de todas as maneiras, não. Mas é necessário, de fato, aí uma grande ponderação. E repito, na maioria das vezes é bom que o homem esteja só. Só, tu diz, talvez conhecendo pessoas, mas seguindo não se casando, vamos dizer assim. Ou completamente só. Uma vida celibatária. Cara, esse que é o problema. Esse é que é o problema. Porque, assim, numa visão espiritual, ou o camarada
permanece só, ou o camarada se casa. O grande problema aqui, essa visão dessa rapaziada é o que? Eu vou seguir meu próprio caminho, eu vou fazer o que eu bem entender, pego uma mulher aqui, não assumo ninguém, entende? Então, assim, vão ter colégios nessa questão que vão ter opiniões diferentes. Mas o que é o seguir o seu próprio caminho? É o cara focar no seu desenvolvimento, focar na sua paz, focar na sua vida como um todo, solitariamente. Né? A ideia é essa, o ideal seria esse. Mas não é o que acontece, Rafa. Na maioria das vezes, esse cara vai seguir o próprio caminho dele e de vez em quando aí vai pegar uma outra. Muitos caras recorrem à garota de programa. É onde eu ia Então, chegar. assim, é complicado. É onde eu ia chegar agora. Tu acha que um cara que. Porque existe muito esse discurso também assim. O cara que só se relaciona com GP, que a gente vê muito esse discurso também dentro da Red Pill. É melhor se relacionar com GP. Tu vê que ele diz isso porque ele parte do pressuposto de que ele precisa se relacionar, porque ele tem uma libido incontrolável que ele precisa daquele descarrego, tá? E aí que é o meu ponto crítico, porque eu penso assim, meu Deus, quantas gerações será que a gente vai ter que evoluir ainda para o homem se livrar dessa ideia de que o homem tem que casar para ter sexo, porque a mulher tem que dar para o marido, a mulher tem que ceder ao marido, porque o homem precisa de sexo, o homem precisa de sexo, porque o homem só trabalha se ele tiver sexo, porque o homem só realiza se ele tiver sexo. É uma coisa louca em torno desse sexo e que eu sei que vai demorar muito ainda para, né? Porque todo o discurso é assim, não, mas é a natureza do homem. É a natureza do homem, a gente volta lá ao ponto inicial. É a natureza do homem. O homem precisa de sexo, o homem precisa de sexo. Mas que porra de libido é essa? Que é incontrolável, que o homem é capaz de conquistar o mundo, mas não é capaz de conquistar, de dominar a si mesmo, sabe? Então, assim, e todo mundo que tá aqui vai me dizer, mas é natural, mas tá no homem, é instintivo. Eu sei que é, não tô discordando. Tô dizendo que em algum momento, quando que isso vai mudar? Será que daqui umas 5, 6 gerações isso começa a acalmar um pouco? Porque o homem tá se colocando num precipício por causa da libido. É isso que eu tô dizendo. Aí o cara que tá na Red Pill, ele diz lá, não, eu vou seguir o meu próprio caminho, tá? Mas eu vou me realizar, eu vou ser um cara foda, eu vou conquistar coisas, eu vou viajar o mundo, eu vou conhecer culturas, eu vou aprender o máximo que eu puder, eu vou adquirir sabedoria. Não, ele não fala isso. Ele fala que vai sair com uma GP uma vez por semana. Entendeu? Vai trabalhar. Rafa, a única forma do homem ele dominar os seus instintos é ele se espiritualizar, é ele olhar para dentro, é ele realmente se debruçar em alguma atividade espiritual, né, de preferência a mortificação da carne aí, cristã, né, entre outras religiões que possuem essa ferramenta da qual o homem ele consegue amortecer o ímpeto sexual, transmutar essa energia sexual em outros afazeres, em outras atividades, em outras conexões. E principalmente essa transmutação em Deus, em Cristo, né? Só que assim, por que eu sou um partidário do rumo ao abismo? A sociedade, ela precisa colapsar, deixar de existir, a humanidade realmente se extinguir, que ao meu ver é profético, não tem muito que a gente possa fazer. Porque não tem como. Qual é a porcentagem de homens que se espiritualizam verdadeiramente hoje? Cara, é ínfimo. E a realidade é que os homens hoje eles estão mais materialistas do que nunca. Então a tendência é essa animalidade florescer cada vez mais, ao meu entender. A única forma do homem transmutar a energia sexual, do homem transcender o sexo, é através de tantra, é através de meditação, é através de oração, é através de jejum, é através de oração, é através de consagração, é através de blindagem dos seus sentidos, é através do evitar gatilhos, é através da sabedoria, da intelectualidade, do discernimento. O que se vê? Não se vê nada disso na sociedade. O Brasil hoje parece uma tribo de índio. Olha o QI do povo brasileiro. Como ter esperança e como não enxergar que a nossa sociedade caminha em passos largos rumo ao abismo. Não tem condição. Olha os comentários. Você pode ir no meu perfil aqui, Rafa. Olha os comentários dos homens.
Cara, você acha que na maioria deles, os caras eles pararam, eles raciocinaram. Tem comentários excepcionais, comentários monumentais. Mas 99% dos comentários parece que é o meu cachorro, que pegou meu celular ali e tá digitando com a patinha. O camarada o cara não refletiu nada. O cara não é possível que o camarada tenha uma opinião daquela lá. E isso é um reflexo desse poveco brasileiro. A Mas a mulher, realidade é essa, entendeu? mas a mulher também é assim, Vicky, porque assim, gira tudo muito em torno disso. A mulher quer ser a mãe e ela sabe aonde pegar o homem, porque ela usa dos atributos físicos dela e também não, ela também não se desenvolve, porque ela sabe que se ela tiver uma bunda grande, nem precisa, tá? Nem precisa muita coisa. O homem é igual um cachorro, ele Real. tem uma mulher ali mais meia boca, que ele já tá se atirando em cima, entendeu? E aí eu te pergunto, se é rumo ao abismo, então esse povo tem razão de estar fazendo esse monte de lei que eles estão fazendo para proteger minimamente as mulheres, porque eles estão vendo assim, o homem não vai mudar. O homem tem esse instinto predador. Então, o que a gente pode fazer é conter danos, é criar leis para punir esses homens que não conseguem se conter. Tu acha que é por aí o caminho, então? Porque as Cara, mulheres. tem que ter. Se um camarada ele não se contém sexualmente, o cara é um bicho. Eu sei como é que é. Já vi, já andei de ônibus, já voltei de trabalho de ônibus. Eu sei que, porra, o que mais tem aí no mundo é psicopata. E sim, toda atitude que viole a integridade, que viole a individualidade da mulher, a sexualidade da mulher, o que mais tem aí, o cara tem que pagar, porra. Nesse sentido, as leis têm que ser duras contra esses camaradas. Mas não é qualquer alarde. Ah, ele fez. É provado? Tem câmera? Filmou? Tem testemunha? Realmente aconteceu? Beleza. Chapola o cara. Mas não pode dar esse poder todo que tem dado simplesmente por uma voz. Ah, ela disse que isso é lei. Não, nesse ponto eu acho errado. Mas se é atestado que realmente o cara é um psicopata, um abusador, sabe, um maníaco sexual, e ele violou ali a intimidade, a individualidade, a particularidade de uma mulher, esse cara ele tem que assumir as consequências legais disso, desse ato. Entende? E leis firmes, fortes em relação a isso aí. Mas assim, tudo com muita seriedade, né? E sobriedade, que é o que falta no Judiciário Nacional, ao meu ver. Sim. Mas aí falta na mulherada também que está completamente perturbada, né? Se não está tomando faixa preta, deveria estar, para controlar essa, né? Essa loucura toda que elas têm dentro delas. Às vezes o relacionamento disfuncional que ela já viveu na família, esse pai que já era um abusador, esse pai que já era um agressor com a mãe, ou um relacionamento muito tóxico que ela se envolveu. E é por isso que eu digo assim, né? Vocês que são homens bons aqui, que estão nos assistindo, e que seguem o perfil do Viking, e que seguem o meu, e que querem realmente se relacionar para ter um relacionamento saudável, façam uma curadoria dessas relações, não ajam por emoção. O que eu estou propondo aqui é que vocês mudem para quê? No sentido de não deixar essa libido como uma avalanche cegar a razão de vocês. Porque vocês vão acabar presos. É isso? Ô, Rafa, As mulheres estão muito. e elas sabem aonde pegar vocês. Elas só fazem isso porque elas veem vocês como fracos em controlar essa libido, essa testosterona doida, essa natureza de sobrevivência que o homem tem. Muitos dizem, Rafa, que a sabedoria, o conhecimento, a vida intelectual, ela é uma bênção. Muita gente fala isso. E até certo ponto é. Mas quanto mais você perscruta a realidade, quanto mais você observa a realidade, quanto mais você se entende e entende o mundo ao seu redor, mais você sofre. Por que eu falo isso? Eu estudo essa conjuntura, a ciência, a política, o existencialismo já há algum tempo, não só o estudo do papiro, mas o estudo da observação, do silêncio, da contemplação, entender os movimentos de lá para cá, de cá para lá. E, cara, por que a minha filosofia é muito pautada num certo niilismo? Por que eu falo muito de que a vida é rumo ao abismo? Porque é até um pouco estoico isso, né? A gente se preocupa com aquilo que a gente tem o controle
aquilo que está sob o nosso controle. O que está sob o nosso controle? O nosso verbalizar, né? Os nossos pensamentos, as nossas ações e aquilo que a gente fala, aquilo que a gente externa. Praticamente só isso está sob o nosso controle. Que a gente tem algum controle sobre isso. E você vê a sociedade, a forma com que tem caminhado, a forma com que tem caminhado os relacionamentos, as leis, os desentendimentos. Cara, uma pessoa com um mínimo de QI, ela quer distância, desculpa o termo, ela quer distância da porra toda. Quer distância de dor de cabeça em trabalhos de escravidão debaixo desse sol, quer distância de relacionamento, de casamento, de dívida, de filho, de vida tenebrosa, de, sabe, viver preso num futuro, viver tendo que trabalhar em 2, 3 trabalhos. Cara, um homem com um QI aí de 80, 90, quando ele enxerga isso, ele vai falar, cara, eu quero só um colchão jogado no chão, em algum buraco, talvez com um videogame, com alguma distração. E, meu amigo, morrer diariamente. Morrer diariamente. Eu sei, é uma fala terrível, mas eu falo isso para vocês refletirem. É uma morte dia após dia. Por quê? Pelo menos você terá paz, você terá tranquilidade emocional, você terá tranquilidade espiritual. E eu não estou falando para vocês não se relacionarem. O que eu quero dizer é que vocês tenham sensatez e tudo que vocês fizerem na vida de vocês, vocês reflitam muito bem antes, para vocês não errarem de forma irreversível e destruírem ainda mais a vida de vocês. Entende, Rafa? Então, assim, quanto mais eu observo a sociedade, quanto mais eu observo as coisas ao meu redor, cara, eu fico muito assustado. E eu vejo que a parada, mano, é um fio desencapado com várias tentáculos, cara. É difícil, cara. É difícil. Não há uma solução pra isso, cara. É triste isso. É triste demais isso. Terrível. Eu já tive essa visão tua aí, eu andei mudando um pouquinho, porque eu acho que existe. Vamos lá, vamos pensar na curva aquela, né? E que pode ser o contrário, né? Pode ser negativa. Então a gente sai daqui da ignorância, a gente começa a conhecer, a gente vai tomando um susto, né? E eu acho que depois começa uma curva de achar prazer na solitude, sabe? Porque quando tu diz assim, a gente vai ficando assustado e aí a gente talvez vive por viver, porque a gente não vê solução, e dá medo saber, porque saber assusta. Eu acho que assusta sim, até um primeiro momento. Mas depois tem uma paz em estar sozinho também, sabe? Que eu acho que o caminho é buscar um distanciamento. É um distanciamento que faz bem, não é um distanciamento que te entristece. Sim, plenamente. Entende isso? Porque as pessoas buscam muito a turma, né? A turma, muitos amigos, muitas conexões, estar no meio de gente para receber o quê? Validação, né? E quando a gente faz esse caminho de conhecimento, de autoconhecimento e de observação, a gente percebe assim que nada disso preenche, que quem preenche é a gente. A gente mesmo se preenche com aquele olhar para dentro e buscar fora coisas que podem nos agregar para mais conhecimento e mais sabedoria. E aí começa uma estabilização, uma paz espiritual, de tu sentir assim, eu faço o que é bom para mim. Eu não vivo para agradar ninguém. E se eu precisar viver só, eu vou viver só, tranquilamente, na minha paz, alisando meus cachorros. Entendeu? Olhando nos olhinhos deles ali e recebendo aquele amor incondicional que eles dão, né? E eu poderia viver numa fazenda com vários bichos, porque eu adoro, só que o problema é que alguns são selvagens ainda e tem que cuidar, né, de tudo isso. Então, cuidar de uma fazenda não é fácil. Mas eu hoje sinto muito prazer em me afastar um pouco. Eu não sinto essa coisa que tu falou assim de existiu já esse entristecimento, já passei por essa fase do entristecimento, aquela sensação de não pertencimento, sabe? De assim, mas eu não faço mais parte disso aqui, meu Deus, para o mundo que eu quero descer, sabe? O que está acontecendo? Tá tudo muito estranho. E aí depois
tu entra numa plenitude de que tu entende assim, tu compreende que tu pode olhar de fora, olhar de cima da tua montanha e tá ali protegido. Protegido no quê? Em ti mesmo, naquilo que tu construiu de valores inegociáveis, né? E aí tu fica protegendo a tua dignidade. Eu acho que é sobre isso, sabe? Eu faço esse trabalho aqui e eu tenho a certeza de que pouquíssimas pessoas vão conectar com o que eu penso, pouquíssimas pessoas, né? Porque a gente vê que tem muito mais gente no circo do que na ópera, né? Muito mais gente que frequenta o circo do que a ópera, muito mais gente que quer ver o palhaço do que quer ver alguém pregando alguma coisa de valor. E não que eu seja alguém com conhecimento, uma sumidade em conhecimento, nada disso. Mas simplesmente eu sou o que eu sou e eu tô feliz em ser quem eu sou. Então, eu acho que se a gente dissesse assim, quanto mais a pessoa conhecer, mais triste ela vai ficando, talvez por um tempo, mas depois, né, quando tu enxerga, tu usou esse termo quando a gente conversou, né? Vai subindo a montanha, é um caminho árduo, mas depois tu chega lá em cima e tu vê algo diferente, uma outra paisagem. Que é Quando eu falo a tristeza, conhecimento te traz tristeza, ele te traz tristeza e ele te liberta, né? Talvez eu não tenha me explicitado bem nesse sentido. Quando eu falo tristeza, é que quando você olha para a sociedade, quando você olha a vida coletiva, você não vê solução. Isso te entristece. Mas a benesse de se ter esse conhecimento e aplicá-lo na tua vida, seja através das ferramentas espirituais, seja através da solitude, do silêncio, de uma vida transcendental, você é pleno. Você atingiu uma perfeição dentro da imperfeição. Então, assim, quando eu falo que a tristeza em conhecer, é você ver que, ao meu entender, na minha limitação, na minha finitude, é um conceito, é um contexto que não tem jeito. Não tem jeito por quê? Porque está determinado isso profeticamente. E eu, como um cristão, eu, como ter lido e estudado as profecias bíblicas assim exaustivamente, feito ali os estudos correlatos, visto ali a escatologia teológica e tudo, eu vejo que realmente é para ser assim. E é por isso que eu me asseguro e falo de boca cheia. É rumo ao abismo. Por que às vezes a gente não tem milhões de seguidores, ô Rafa? Por que a gente não tem milhões de pessoas? Porque a gente não fala o que a pessoa quer ouvir. Observe esses idiotas aí com 1 milhão de seguidor, esses coaches, essas coaches. Mano, é aquele discursinho podre. Ai, você é uma deusa. Você tem que ser tratada como uma princesa. O homem tem que colocar os céus e a terra no seu pé. Papo escroto do caralho. Só que, porra, vai ter 1 milhão de seguidor porque é o que essas imbecis, cara, essa mulherada imbecilmente pequena quer ouvir. Eu e você, principalmente aqui, Rafa, a gente não tá pra falar o que o povo quer ouvir. A gente tá aqui pra falar o que o povo precisa ouvir. Então, assim, vamos crescendo, mas é muito mais difícil. Aí você vê esse desserviço que esses influencers com milhões aí prestam, porque eles falam exatamente o que o ego humano, limitado, porco, quer ouvir. Então é muito fácil ter seguidor assim, né? Então, assim, a sabedoria, ela traz infelicidade no sentido de você olhar para o mundo e ver que essa porra não tem solução, mano. É uma causa perdida. A gente consegue fazer o nosso próprio paraíso aqui na Terra, com essa sabedoria. A gente tem as pessoas que fazem sentido ter ao lado para a gente fazer o nosso paraíso. Pessoas afins, pessoas que entenderam, pessoas que buscam a sua melhor versão, pessoas iguais ou melhores do que a gente. Mas no geral, cara, a realidade é essa. Me desculpa, né? Eu sei que muita gente não queria ouvir o que eu tô falando aqui, mas a verdade é essa. Custe o que custar, doa quem doer. É isso aí. Vamos ver se tem alguma pergunta aí para a gente ir encerrando. Eu acho que a gente abordou todos os temas. Isso aqui não era para encontrar a solução, Solução. a solução matemática, né? Não era para resolver a equação dos relacionamentos, mas era para fazer pensar, é para que vocês tenham temperança, para que vocês reflitam, para que vocês busquem se relacionar de uma forma segura, né? Porque principalmente os homens estão muito em risco, pela imposição da lei e por causa dos comportamentos que ostentam ainda, né, baseado nessa natureza masculina,
que podem colocar vocês em maus lençóis, né? E a mulherada sabe disso, e a mulherada também tá descontrolada, a mulherada tá muito necessitada de validação, de relacionamento, e, e ela vai usar tudo que tiver ao alcance dela para, de alguma forma, punir vocês por aquilo que elas não têm, ou que elas não conseguem ter. E eu falo isso sendo mulher, porque eu sei do meu poder se eu quiser manipular também. Entendeu? E por que que eu não faço isso? Porque não me faz bem. Porque a pessoa, quando ela se dá conta de que ela está usando coisas que estão fora de um nível de decência, né? Para conquistar coisas de que ela não precisa, aí é um empobrecimento da alma que ela começa a ver, e aí é um caminho sem volta, né? Por que que eu digo isso? Porque tem muitas meninas também aí se atirando nesse mundo da promiscuidade para ter coisas que elas não precisariam ter, mas que de certa forma traz uma sensação de preenchimento daquele vazio existencial, que elas preenchem com bolsa, com roupa, com viagem, com um cara dando um cartão de crédito para ela, black para ela gastar, entendeu? Mas ela não tem o que ela queria ter, que é o afeto e aquele controle emocional, aquela tranquilidade, aquele dormir sereno, acordar tranquila, entendeu? Toma remédio para dormir, toma remédio para acordar. Toma remédio para se estabilizar, quando não consegue, escancara com a vida de alguém. Acaba com a vida do filho, faz os filhos crescer traumatizados, adultos que vão ser disfuncionais e que a gente vai ter que estar lidando depois na sociedade mais à frente. Né? Então, assim, é tenebroso. Se a gente olhar para isso, é um entristecimento. O que que a gente pode fazer? A gente pode falar alguma coisa que possa trazer algum tipo de conexão para essas pessoas, algum insight, alguma coisa de se eu vou tentar mudar de alguma forma, eu vou me proteger, né? Mas a gente não vai trazer a solução do mundo. Isso não. Né? Então vamos ver aí se o pessoal comentou alguma coisinha. Parabéns pelo. É mais a pessoa, mais a galera agradecendo mesmo Acho da que sim. nosso bate-papo, o Rafa, dá suas palavras finais mesmo, e é isso, tá ótimo. Mas é isso, gente. A gente vai deixar a live gravada aí no perfil do Viking. Se vocês quiserem deixar alguma pergunta lá, quiserem indicar para alguém, meta a mão no aviãozinho aí, indiquem a live para alguém. É uma live que ficou longa, né? Nem todo mundo vai ter paciência para ouvir esse papo também. Mas depois o Viking vai fazer uns bons cortes aí pra gente também, né? Para Com estimular o certeza. ouvir. E é isso. Agradeço aí a participação de vocês, quem ficou conosco aqui. Obrigada pelo convite, Viking. Parabéns pelo retorno ao perfil aí. Vamos fazer um griteiro. Rafa, satisfação tê-la aqui, né? Rapaziada, vocês que me seguem aqui e participaram da live, Rafaela Filter, conteúdo extraordinário. Muito do que a gente trata, muito do que a gente produz aqui tem alguma semelhança, né? Então vai ser de bom grado vocês seguirem ela lá, acompanhar lá o conteúdo dela, né? E satisfação por tê-los por todo esse tempo aqui, quem ficou até o fim. E a live vai ficar salva para vocês. Se quiserem, se perderem alguma coisa aí, quiserem recapitular, vai ficar aqui no feed do meu perfil e conforme o tempo for passando, eu vou fazendo uns cortes aqui para poder postar de rios, beleza? Valeu, Vamos lá. rapaziada, boa noite. Valeu, Rafa. Fica com Deus. Um beijo. Tchau. Tchau, tchau. Beijo.